Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Cash que Salva, especial. Eu falo, doutor, eu tenho assim, graças a Deus, né? Eu sou muito feliz de poder receber pessoas importantes da área da saúde. E hoje eu estou muito feliz de receber você. Você que, para mim, né, e não só para mim, mas é uma das maiores referências em cirurgia da face, aqui do nosso estado e do Brasil, com pacientes do Brasil e de fora do Brasil também. Então, assim, não é todo dia que eu tenho a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios da IQS um profissional do seu padrão, do seu nível. Muito obrigado por ter cedido um espaço da sua agenda para a gente estar aqui hoje falando, né, para as pessoas que querem informação, e nada melhor do que a informação de um profissional de altíssimo nível. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui no Cash que Salva. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Um bom dia a você, bom dia a todos. Estamos aí para poder compartilhar o pouco que a gente sabe com vocês aí. Doutor, pouco que sabe, mas ele fala assim porque ele é um cara humilde, mas vocês vão ver aqui que o assunto vai ser top. Bom, hoje eu estou com o Dr. Paulo Garcia, tá? O Dr. Paulo Garcia, ele é especialista em cirurgias da face, muito focado na área de rinoplastia e lift facial. Ele hoje é reconhecido como uma das maiores referências nisso que ele faz. Hoje ele tem pacientes, a maioria dos pacientes não são só da nossa cidade, hoje ele tem pacientes da nossa região, do Brasil, e muitos pacientes já que começam a vir de fora do Brasil também para serem atendidos pelo doutor. Assim, aí nós vamos poder conversar um pouco aqui. Ele é um médico que sempre buscou atualização dentro e fora do Brasil, com cursos aí fora do Brasil, nos Estados Unidos, né, doutor? Entre outros, né? Ou seja, é um médico que está super atualizado no que ele pretende e leva para os seus pacientes. Então, hoje, com certeza, é uma das maiores autoridades nisso que a gente vai falar hoje aqui, que são as cirurgias de face. Doutor, como é que surgiu a cirurgia plástica de nariz? Vamos começar pela rinoplastia. Como é que surgiu essa cirurgia, doutor? Bom, você sabe que o ser humano, ele é inconformado, né? Com a realidade, com os traumas, com as imperfeições, e ele sempre tem essa vontade de melhorar, de crescer, né? Então, isso aconteceu com o corpo humano também, né? Então, por exemplo, tem um documento que é um papyrus, que os arqueólogos descobriram, ele data de 2.500 a 3.000 anos antes de Cristo, onde lá já descreve mais ou menos 48 casos de tratamento do nariz, por exemplo, fraturas, com a pessoa tentando reduzir a fratura com a mão, cortar tumores de nariz, fechamento de traumas com linhas primitivas de linho e tudo isso, agulhas primitivas, e você vê, 3.000 anos de Cristo, como que o ser humano não existia anestesia, nada. Nossa! Aí, isso é uma coisa que não foi um crescente, né? Então, documentos também da Índia, por volta do século VI, um médico chamava Sushruta Sumita, ele fazia reconstruções de nariz, porque na Índia uma punição para mulheres adúlteras e para criminosas era amputar o nariz. Sério, doutor? Cortava a ponta do nariz, fica aquele buraco triangular e altamente estigmatizante. Então, na sociedade, essa pessoa é criminosa. E ele, na ânsia de ver aquele sofrimento, na ânsia de tentar minimizar, e muitos também eram injustiçados, ele começou a fazer reconstrução. Não existia anestesia, através, sabe como? Faziam cortes aqui, desenhavam o nariz na testa e rodavam essa pele para cá. Só para você ver. Nossa! Depois, em Roma, um outro italiano, Tagliacozzi, ele desenvolveu uma reconstrução com retalho do braço. A pessoa ficava 15 dias com a pele aqui grudada, sem anestesia, com instrumentos inimitáveis. E aí, a primeira rinoplastia que você pode falar, documentada mesmo, rinoplastia estética, ela é de 1877. Foi um otorrino. Foi um otorrino que fez. Chamava do John Orlando Roy, em Rochester, nos Estados Unidos. Nessa época já tinha anestesia? Não tinha ainda. Ele chamava de... tinha anestesia, começou a anestesia com a sedação, né? Com os gases, lembra? E ele chamava de um homem que tinha uma deformidade em pug nose, um nariz de pug. Né? Uma mulher, perdão. Então ele foi lá e publicou, está documentado esse caso, é a primeira rinoplastia. Em 1887. Nossa, muito tempo atrás. E foi por um otorrino. Por um otorrino. E aí a cirurgia plástica facial, ela foi grande parte desenvolvida dentro da otorrinolaringologia. Tá?
E aí o médico que mais desenvolveu a rinoplastia no começo do século XX foi um ortopedista de Berlim, que na época as especialidades estavam nascendo. Ele acabou investindo muito na reconstrução dos traumas de face, porque a Primeira Guerra foi a chamada Guerra de Trincheira. As pessoas ficavam na trincheira, que é aquele buraco. Então, aonde que vinha o ferimento? Na face. Então, tinham grandes deformidades de nariz e face, e ele começou a ler artigos que vinham já escritos de reconstrução e começou a desenvolver técnicas, o Dr. Jacques Joseph. E aí ele se transformou num cirurgião plástico facial. E aí, junto com isso, outros otorrinos e cirurgiões plásticos gerais foram desenvolvendo a cirurgia plástica facial. Essa época já é 1920, por aí. Daí para frente. Logo depois da Primeira Guerra. O próprio livro do Dr. Joseph de 1929, entendeu? Mas ele atuou do final do século XIX até os anos 30, acho que 31, 32. Por curiosidade, doutor, tem uma ideia de quando surgiu essas primeiras anestesias, assim? Final do século XIX. Um dos médicos que mais estudou, a primeira anestesia local foi a cocaína. E quem mais estudou cocaína foi o Freud. Sério? Eles descobriram que era um anestésico. Entendi. Entendeu? Então, nessa época, ela dava aquela euforia, dava bem-estar, mas eles não sabiam que era uma droga no sentido que a gente usa hoje. Eles usavam como remédio para dar euforia, dar bem-estar e anestesiava todo o nariz por dentro. E aí fazia cirurgia. E depois veio o anestésico local, descobriram a lidocaína, a prilocaína e aplicava por fora. Só que geralmente o paciente tudo acordado. Nossa. Né? Depois que começou a sedação com o gás do riso, cloroforme, aí foi começando a anestesia, entre aspas, de sedação geral que começou. Foram heróis, médicos e pacientes. Médicos e pacientes, boa, bem lembrado, doutor. Nós tem aquela frase, né, que fala assim, se hoje eu enxergo mais longe, é que eu estou olhando de pé em cima de ombro de gigantes. Então, o médico que faz essa rinoplastia moderna hoje maravilhosa, a gente está alicerçado desde lá atrás desses gigantes aí, que foram desenvolvendo os conhecimentos da anatomia e as técnicas. Para chegar onde chegou, né? Exatamente. Para chegar nesse hoje que o nariz perfeito, né? Doutor, falando já de rinoplastia, assim, dessa questão do nariz, né? Talvez as pessoas podem só linkar a rinoplastia à beleza e à estética, mas isso não é uma verdade, né? Principalmente quando o otorrino entra na parada, existe a questão estética com a funcional. Eu queria que o doutor falasse sobre isso. Primeiro, né? Tudo que existe no nosso organismo tem uma função. O nariz é o órgão que mais se projeta na face. E ele foi feito para quê? Para respirar. Então, nós nunca podemos pensar que o nariz foi feito para fazer plástica. Nós que fomos desenvolvendo isso, porque com o passar dos anos, o sofrimento humano com aquela imperfeição, nós desenvolvemos a cirurgia estética. Então, o nariz a gente tem que pensar sempre em função estética, nunca separado. Tá? Então, eu falo que o nariz é uma unidade estético-funcional. Estético-funcional. Tá? Então, o paciente que respira mal, ele tem uma qualidade de vida muito ruim. E o paciente que tem um nariz que realmente desagrada muito, ele tem também uma qualidade ruim, né? Ele traz muitas angústias, inseguranças. Enfim, o nariz tem que ser abordado por completo. E o nariz também pode ter doenças. Pode ter sinusite, pode ter trauma, pode ter tumor. Então, o médico que se intitula um cirurgião de nariz, ele tem que ter uma formação completa, tanto estética como função. Eu já tive caso de paciente que falava fazer plástica, que eu olhei dentro do nariz, ele tinha um pólipo, um tumor dentro do nariz. Então, você não pode só olhar por fora do nariz, jamais. Entendi. Tá bom? E também as manobras de rinoplastia, às vezes elas mesmas podem comprometer a respiração. Então, no primeiro ato, você tem que fazer de tudo para não ter esse comprometimento, para melhorar a respiração, ou se tiver algum problema que seja mínimo, fácil de ter uma correção. Doutor, e assim, quais são os tipos de rinoplastia que existem hoje? Então, as rinoplastias se falam muito em rinoplastia aberta, fechada, mas isso tudo são termos errados, mas é o que se descrevem. Todas as rinoplastias você abre o nariz, né? Não é uma cirurgia espiritual. Então, a fechada, você corta aqui por dentro, não tem cicatriz aparente externa. A dita aberta, nada mais é do que você faz uma cicatrizinha, uma incisãozinha de 5 milímetros aqui para comunicar com as duas de dentro. Para quê? A hora que você abre o nariz, você tem uma melhor exposição. E nada mais são do que via de acesso. É só você acessar. Então, você cortar aqui por fora, não vai mudar nada que você vai fazer lá dentro. O que importa é o que você vai fazer lá dentro. Então, sendo aberto e fechado, não importa.
Agora, qual que é a vantagem de fazer aberta? Nos narizes mais complexos, casos de revisão, a gente faz praticamente todas abertas e fechada, uma minoria de casos. Hoje eu acho que 5% dos casos eu faço fechado. Naqueles casos que o paciente tem uma ótima ponta, que a gente vai manter essa estrutura, que não tem muitas alterações, que é muito raro. Tá? Outra coisa que se fala em rinoplastia, primária, secundária, agora está muito na moda falar de tirar cartilagem de costela, terciária. Então, rinoplastia primária é a primeira cirurgia, é o nariz virgem que nunca operou. Secundária é o nariz que já operou uma vez, vai operar a segunda. E assim por diante, terciária, a terceira vez, quaternária, quintenária. O nariz que eu mais operei foi quinquenária, que já tinha operado 4 vezes. E nesses casos de secundária para frente, hoje os pacientes chegam muito sem enxertos. Aí nós lançamos mão de tirar cartilagem de orelha e principalmente de cartilagem da costela para reconstruir o nariz. Esse é um procedimento teoricamente normal hoje, de fazer desse enxerto? Não, é normal. O que não se deve fazer é você usar dele quando não precisa. Então você primeiro tem que abrir o nariz, ver se o paciente tem enxerto do septo do próprio nariz, que essa é a melhor cartilagem para colocar. A grande maioria dos pacientes tem, que não foram operados. E tem acontecido às vezes de tirar a costela, que eu vejo em pacientes que têm o septo bom. E não há necessidade, tem que deixar essa costela se precisar de uma revisão, um reparo depois. Tá. Doutor, agora uma curiosidade, né? Tem um roteiro bem top aqui, porque a gente quer abordar o máximo de temas possível com o doutor, aproveitar esse momento que não é fácil. E assim, como é que foi isso para você lá atrás? Porque eu estava pensando aqui, fica muito claro que você tem um conhecimento assim, muito top, assim, você gosta do que faz, assim, na tua fala fica muito, muito marcado isso, né? Mas você formou otorrino normal. Não é normal. Não, lá atrás, assim. Não, mas não normal. Não, então explica essa questão. O normal é aquele otorrino que veio da formação francesa, que era garganta, ouvido, e muito pouco se operava nariz no Brasil, que foi o começo do século XX. A residência que nós fizemos, o meu professor, que foi o Dr. Maniglia, ele fez nos Estados Unidos, em Miami, e trouxe para o Brasil. Ele, o irmão dele em Curitiba, e depois foram formando muita gente, e mais os professores americanos vindo dar curso. Na residência, você faz toda a formação de face completa. Você faz o otorrino, que nada mais são do que as doenças de ouvido e garganta. Você faz os traumas de face, que são os acidentes. E os cânceres e as doenças congênitas de nascimento, que são a cirurgia de cabeça e pescoço. E a estética, que é a plástica facial, que nada mais é do que você corrigir as imperfeições ou os acidentes na parte estética da especialidade que trabalha com a face como um todo. Ou seja, é uma especialidade muito ampla, que o médico não trabalha só a estética. E também não perde tempo fazendo cirurgia de corpo, 3, 4, 5 anos. Só fica dedicando exclusivamente à face. E lá atrás, quando eu terminei a minha residência, eu já segui em nariz e face e fui contratado aqui na época na FAMERP, no HB. Nós montamos um ambulatório de nariz e face e ficamos um período lá dando aula para alunos e para residência e também dia a dia nos melhorando, nos capacitando com as técnicas modernas. E quando você teve essa sacada, assim, falou que você falou, cara, é isso que eu quero, que eu migrei para isso? Então, dentro da minha especialidade, eu operava os pacientes de cânceres, eu gostava, eu operava os pacientes de doença, eu gostava. Mas quando eu vi os pacientes que iam à cirurgia de nariz e da face, para mim, aquilo me dava muito mais vontade e alegria de trabalhar. E quando eu comecei a ver o resultado, a transformação que aquilo causava na vida dos pacientes, e uma coisa que eu ajudei a permitir o paciente a ter, aquilo me gratificava demais. E tem muito a ver com a minha personalidade, eu necessito disso, eu sinto que mudou muito a vida das pessoas. Entendi. E o refinamento estético, a cirurgia plástica da face, é muito detalhe. É de milímetro, é de ângulos, então são cirurgias muito minuciosas. E eu tenho esse padrão de gostar de detalhe, entendeu? De coisas que exijo muito. Ali, né, exatamente. Muito legal, cara. Não, eu tinha que perguntar isso porque... Sim, claro. Né, e hoje, assim, doutor, qual o estilo de rinoplastia que você mais usa? Porque existe muito modismo hoje, né? E é uma coisa que está muito em alta, né? Eu te fiz essa pergunta justamente porque é uma coisa que você vem aí com um tempo, né? Sim. Então você não está nisso, né, há pouco tempo. Você já vem, quer dizer, uma escolha que ficou bem claro que você fez uma escolha lá atrás, ou seja, né, e vem migrando nisso, né? Há 25 anos. Talvez nós fomos
um dos primeiros médicos a realmente investir em cirurgia de nariz e focar, eu vou fazer pioneiro, mais né? isso, entrar nisso, né, e se dedicar a fazer 10, 15 narizes numa semana, né, e não um por semana, por exemplo. Então, o que acontece? Existem diversas técnicas de rinoplastia e elas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje, o que se mais faz é a rinoplastia estruturada. O que é a rinoplastia estruturada? É aquela que onde que você retira, você tem que retirar. Você vai raspar o osso, você vai tirar a cartilagem. Se você deixar aquilo sem reconstruir, sem estrutura, com os anos o nariz vai afundando. E aí quando o paciente vê, você olha, tem aqueles afundado aqui, e também dá comprometimento da função da respiração. Porque o nariz fica sem estrutura. Entendi. Então você tem que pegar enxertos de cartilagem e reconstruir tudo, como se fosse um projeto de arquitetura e engenharia. Por isso a importância dos enxertos. Exatamente, tem que ter batente, tem que ter poste, tem que ter estrutura para esse nariz não afundar, para ele manter a estética bonita e a função preservada. Outra técnica que se faz de rinoplastia, que hoje está muito em moda, falar ultrassônica. Rinoplastia ultrassônica nada mais é do que usar um aparelhinho para cortar só o osso, que leva 10 minutos na cirurgia. Isso não muda em nada o resultado final da rinoplastia. Tá? Que pode ser feito com pequenos formõezinhos ou com esse aparelho de ultrassom. Tá. Então aí o médico vai ver, tem médico que tem dificuldade de usar o formãozinho. Ele compra o ultrassom, que fica mais fácil para ele. Tá? E tem médico que usa os dois. Então o que importa é o resultado final. Então para entender, rinoplastia ultrassônica, você só trabalha o osso, que são 10, 15 minutos de cirurgia. A ponta, que é o mais difícil, as cartilagens, você não trabalha com ultrassom. Que está muito na hora também agora, a outra que se chama Preservation Rhinoplasty, que é a rinoplastia preservadora. Quando o paciente escuta isso, fala, nossa, é uma cirurgia menor que preserva tudo. Na verdade, ela tem esse nome de preservadora, porque ela preserva o dorso inteiro, não raspa. Só que ela é uma cirurgia que também faz alterações como as outras. Você não mexe aqui, mas você corta o osso aqui embaixo. Corta tudo aqui, tira uma fita e afunda o nariz, para manter isso aqui aberto. Então, na verdade, ela chama preservadora não porque ela é conservadora, ela faz menos coisas, simplesmente porque ela preserva o dorso aqui, o osso e a cartilagem íntegros. Ela tira embaixo e afunda o nariz. Entendi. Às vezes ela é mais traumática que uma rinoplastia que raspa em cima. Mas só que às vezes, quando o paciente escuta assim, preservadora, parece que é uma coisa muito sutil, não tem nada a ver. Doutor, outra dúvida que as pessoas têm bastante com relação à fratura no nariz. Ah, tá. Isso durante a cirurgia. Isso aí dói, como é que é? Porque tá nesse assunto aí, né? Sim. O que acontece? Na verdade, criou-se essa lenda urbana, né, que o difícil do nariz é o osso, é a fratura. Não. O doutor, se eu não me engano, esse era o Dr. Converse, um dos clássicos da cirurgia plástica americana, falava que a ponta nasal, em matéria de cirurgião, separa as crianças dos adultos. O que é criança dos adultos? Criança não sabe o que está fazendo. Então, o segredo da rinoplastia é a cirurgia da ponta. E o osso é o que é, eu não gosto da palavra simples, mas é o que tem de menos complexo. A rinoplastia é a parte óssea. Você pode tirar com raspa, com formãozinho, com o próprio piezo, que é essa ultrassom. E demora 10, 15 minutos numa cirurgia de 3 horas, a parte do osso. E não é uma fratura, que imagina o paciente vai lá e pá, e quebra, não. O osso aqui é fininho, você vai com um instrumentinho, soltou o osso, você fecha o nariz. Simplesmente isso. Não tem a ver com uma fratura traumática. Né? Um soco, né? A pessoa imagina um soco, exatamente. Um martelo batendo. O nome técnico é osteotomia. Tomia, corte. Osteoosso é o corte do osso. Nada mais é do que cortar o osso para ajustar esse nariz. Tá. Aí o profissional fala, eu não vou fazer fratura, não vou fazer osteotomia. O nariz fica largo. Já vai dar revisão. Ok? E em termos de dor, a cirurgia de rinoplastia hoje completa, ela é praticamente indolor. Alguns pacientes que têm, é mais um desconforto, que tem dor, é mínima, controla com dipirona ou paracetamol. Então, a cirurgia é praticamente indolor. Então, não tem nada a ver com fratura ou com osteotomia. E guardem isso, o osso é a parte mais simples da rinoplastia. Doutor, e já falando isso aí, como é que é o preparo? Já que o doutor falou que das 3 horas, né? Como é que deve ser isso aí? Se existem os exames antes? Como é que funciona isso para as pessoas? A gente precisa desmistificar isso, né, doutor? Exatamente. Porque tem muita... aliás, está sendo uma aula para mim, né, aqui, né? Porque essa questão ninguém tinha abordado, né? Desde
do surgimento das primeiras lá atrás, né? Que parece que é uma coisa de hoje, né? E não é, né? Entendeu? E assim, e como é que desmistifica essa questão? O doutor falou, pô, 3 horas de cirurgia, o pré, como é o pré, os exames, como é que é esse processo? Hoje a evolução da medicina, da ciência, ela é imensa, né? Antigamente o paciente ia para uma cirurgia sem exame pré-operatório, né? Dos anos 40, 50 para cá começaram a fazer exames mais. Então hoje fundamental é o preparo do paciente para a cirurgia. Tá. Então ele tem que o quê? Fazer os exames pré-operatórios, que são vários exames de sangue, de coagulação para ver se o sangue está coagulando bem, se tem anemia, se o rim está funcionando bem, né? Exames virais, que é importante ver se tem alguma doença viral. Exames de raio-x de tórax para ver se tem alguma alteração no raio-x e sempre uma avaliação cardiológica. Independente da idade, a gente pede para todos. Para quê? Para o paciente para a cirurgia, com todos os exames, aquilo que está no nosso controle de segurança, está tudo em ordem. Uhum. E obrigatório ele fazer uma consulta com o anestesista. Isso é uma consulta muito importante, porque o anestesista vai anotar todas as características da face, se é difícil, se for anestesia geral, se é difícil de intubar, se não é, anotar alergias do paciente, dúvidas. Às vezes o paciente teve alguma cirurgia no passado e ele ficou com trauma, ele vai lá, vai tirar aquelas dúvidas. E também, só do paciente saber como que vai ser, ele se acalma. A gente fala que funciona como um sedativo quando ele sai da consulta com o anestesista. É impressionante, é para o doutor estar mais calmo, mais tranquilo. Que legal. Porque a anestesia evoluiu muito, é muito segura comparando com o que se fazia no passado. Outra coisa importante, os pacientes têm que, se tiver alguma comorbidade, por exemplo, o paciente tem pressão alta e ele não cuida bem, então tem grande chance dele ter hemorragia na cirurgia. Então ele tem que operar com a pressão controladinha. E o que faz mais dar sangramento em cirurgia hoje, que felizmente é raríssimo, é o modismo de tomar remédio. Então muitos remédios que os pacientes não sabem, como ômega 3, ginkgo biloba, enfim, todos os fitoterápicos, eles alteram a coagulação, eles afinam o sangue. Aspirina, anti-inflamatórios. Então a gente pede que o paciente fique um período de 1 semana a 2 sem tomar nada disso, para evitar que o sangue fique fino, entendeu? Ele bebida alcoólica, ficar pelo menos umas 48 horas antes da cirurgia sem bebida alcoólica. Então praticamente esse é o pré-operatório. Doutor, outra grande dúvida também que as pessoas perguntam, como é que é o pós? A pessoa operou, foi para casa, como é que é isso aí? Qual que é a rotina depois do paciente? Interessante, eu acho muito interessante o doutor falar isso, porque o que eu observo, tá? Por exemplo, assim, um médico como você, super renomado, assim, com resultado, né? Aí a pessoa faz cirurgia, viu que ficou ali top e às vezes não segue não segue as recomendações, porque como o procedimento foi muito bem feito, parece que está tudo bem. Exatamente. Mas foi feita uma cirurgia. Exatamente. Como é que é esse pós aí, doutor, essa rotina aí? Exato, isso é muito importante, viu, Renata? Porque quais são as complicações que você pode ter pós a rinoplastia? Você pode ter várias. Eu recentemente tive uma paciente que foi dormir com o filhinho, que o filho deu um chute no nariz dela. E ela desviou o nariz por dentro. Saiu do lugar o septo, infelizmente. Então tem que tomar esses cuidados com animais, não bater com crianças pequenininhas. E também cuidar, a gente pede para ficar 30 dias sem atividade física, tá? 15 dias sem atividade sexual. Eu tive paciente que sangrou no pós-operatório porque com 3 dias ela foi ter atividade sexual. E sangrou às 3 horas da manhã, e bastante. Nossa. E a gente foi lá socorrer. Então tem esses cuidados para cuidar. Colocar compressa gelada, né? Fria, meia hora a cada 2, 3 horas para diminuir o edema. 1 semana quietinho em casa. Com 7 dias o paciente volta, tira o curativo, tira a talinha e tira os pontos. Na maioria deles a gente repõe um microporinho que o paciente que precisa voltar a trabalhar, ele vai voltar a trabalhar. A grande maioria dos nossos pacientes não ficam roxos. Eles só ficam bem inchados. Um ou outro fica um pouquinho mais roxo, agora aquele roxo preto, aquilo é uma raridade, por uma série de coisas que a gente faz para tentar que o paciente não fique roxo, desde técnica cirúrgica, anestesia. Basicamente é isso. E aí o paciente tem que acompanhar esse período. Pacientes que praticam lutas, o ideal é ficar uns 3 meses sem lutar, até o nariz dar uma boa cicatrizada. Evitar sol por 30 dias para não manchar a pele. Basicamente, as pessoas precisam seguir, né, doutor? Já vai fazer um procedimento que vai mudar a vida, porque o que a gente observa, assim, às vezes as pessoas um descuido, né, que precisa seguir essas orientações. Foi tão difícil chegar até ali. Exatamente. E o médico fazer um trabalho artístico, né, porque é um trabalho artístico também, né? Total. E aí as pessoas não cuidam, né? E acontece, né, doutor, problemas por falta de descuido, né? Sim, total.
Né? Uma batida de cabeça que dá ali, às vezes abre a ponta do nariz por dentro, rompe os pontos, né? E aí muitas vezes, né, doutor? O doutor errou. Não, o doutor não errou, você não seguiu, né? Às vezes tem uma complicação, você não seguiu o que foi pré-estabelecido, né? Isso existe. A gente orienta muito, dá por escrito para o paciente, mas às vezes um ou outro dá uma abusadinha, né? Afinal, todo mundo é humano, né? Não, isso pode acontecer. Doutor, nós falamos bastante de rinoplastia e, assim, o doutor queria mencionar mais alguma coisa que eu não posso deixar de entrar no tema, que é o lift facial, né? Porque esse também o doutor é uma referência nisso e isso aí tem mudado a vida de muitas pessoas, né? De homens e mulheres, né? Não só mulheres, né? E esse é um procedimento, assim, fantástico mesmo, de mudança de vida também, né? Então, o doutor quer falar mais alguma coisa da rino que a gente esqueceu? A gente falou da rinoplastia? da rino, eu quero entrar não posso trazer você aqui sem falar do lift facial. Em relação à rinoplastia, às vezes uma dúvida que surge é em relação à rinoplastia ou rinomodelação, né? Que hoje está muito na moda se falar de rinomodelação. Então eu queria falar o seguinte, o que é rinomodelação? Na verdade, rinomodelação não tem nada a ver com cirurgia de nariz. Faz-se preenchimento, geralmente com ácido hialurônico, para que você tenha um nariz menor, mais bonito. Mas só que se você está preenchendo, você não diminui nada, você só aumenta o nariz. E a grande maioria dos brasileiros são originários de portugueses, espanhóis, italianos, sírios, libaneses. Narizes grandes. Né? E são narizes grandes, altos aqui. O que a rinomodelação faz? Ela engana, dá uma ilusão de ótica que o nariz ficou menor. Por quê? Preenche no dorso aqui, preenche a ponta, o nariz fica muito maior. E detalhe, ela não é isenta de riscos e você tem que ficar fazendo todo ano, né? Não resolve, né? Não resolve. Então, se você somar em 3 anos, você já teve o custo de uma cirurgia praticamente, tá? E fala-se que some em 6 meses com 1 ano o ácido hialurônico. Não some, eu abro narizes, com 3 anos que fizeram rinomodelação ainda tem ácido hialurônico lá. Ele some a grande maioria, mas fica lá, às vezes até encapsulado. Tem alguns que formam até cisto. E a rinomodelação, ela tem 2 possíveis complicações que não se falam muito, que são raras, mas quando acontece são gravíssimas. Uma é necrose. O que é necrose? De colocar muito preenchimento, ou se pegar um vaso, para de nutrição para a pele, essa pele morre do nariz, fica preta e cai. Você perde a ponta do nariz. E isso depois não tem o que fazer, não tem como fechar. Você tem que fazer reconstrução como se fosse um câncer. Rodar a pele da testa para cá, vai ficar o nariz muito longe do nariz que fez uma rinoplastia. E outra complicação mais temida é cegueira. As artérias, o nariz tem várias arterinhas, né? Aí o médico olha no livro, aqui fica a artéria, mas tem 20% que chama variação anatômica, que ela sai daquele local. Então você não sabe, ela está um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Se injetar dentro da artéria, essa artéria tem comunicação com a artéria central da retina do olho, fica cego. Então tem vários casos escritos, inclusive no Brasil. O ano retrasado nós tivemos uma palestra com o Dr. Jonathan Sykes, que ele foi presidente da Academia Americana de Plástica Facial. Ele esteve na China, e na China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou seja, quase 6 vezes o Brasil. E na China aconteceu o que está acontecendo no Brasil. Não só médicos, como dentistas, fisioterapeuta, farmacêutico, bioquímico, esteticista, tudo fazendo rinomodelação. Então tem um hospital de referência em complicações, tem meses que tem 1 caso de cegueira por dia. Por dia. Então, assim, são procedimentos que não melhoram o nariz. Se resolvesse, eu não ia operar ninguém. Né? Na minha sala, no meu consultório, eu tenho 3 salas de procedimento. Eu ponho um paciente em cada salinha e meia hora eu resolveria. Então, não é o melhor para o paciente, nem financeiramente e nem esses riscos. Tá? E nem para resolver a situação. E outra coisa que está acontecendo, que chama-se rinomodelação definitiva. Essa que estava aqui, não existe rinomodelação definitiva. Por quê? Se você está preenchendo com ácido, o ácido vai reabsorver. O que se está fazendo é técnicas de rinoplastia e vendendo como sendo rinomodelação definitiva. Tá. Por quê? Só médico pode fazer rinoplastia. Isso é proibido por lei. Então... O ato cirúrgico. O ato cirúrgico. Então, quando se faz rinomodelação definitiva, na verdade está abrindo o nariz num consultório, sem anestesista, por exemplo, e raspando o osso, cortando cartilagem, dando pontos, que seria um técnico de rinoplastia.
Então, é bem simples de entender, né? E como que você vai fazer definitivo aplicando o ácido no nariz? Não existe. Porque o ácido vai ter o período que ele vai... Na verdade, está tentando se fazer uma rinoplastia. Ou seja, né, doutor, é muito perigoso esse tipo de procedimento indicado aí, né? O que nós aconselhamos? Quando o paciente pensa em mudar o nariz, ele procura um cirurgião de nariz, que é um cirurgião ligado à cirurgia plástica, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou um cirurgião ligado à Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial, que é o otorrino com plástica facial, ou cirurgião plástico geral. São as pessoas habilitadas para fazer rinoplastia. Entendi. Okay? Doutor, assim, qual que é o perfil ideal de uma pessoa para fazer uma rinoplastia? Uma rinoplastia? É. O perfil ideal é um paciente que tem expectativas realísticas. Tá. Entendeu? Ele vai ao médico, ele fala as alterações que ele quer, o médico vai examiná-lo, vai fotografar e vai conversar com ele. Ó, isso que você pediu realmente tem que mudar, isso aqui não pode mudar, não tem como mudar. Aí ele fala, entendi, doutor, então legal, ele acerta com o médico o que pode alcançar com a cirurgia. Às vezes o paciente quer uma mudança que não é possível, ou mesmo que seja possível, vai prejudicar a função, por exemplo. Então você não deve fazer. Então é o paciente que tem expectativas realísticas, aquilo que a medicina, a arte, a ciência pode dar para ele de benefício. Porque às vezes ele vem com uma expectativa fora, né? E aí não tem como, né, doutor? Por mais que se façam aquelas... O pó, mostrar o que vai, não consegue, né? Não consegue. Foi bom você falar isso daí. Hoje a gente pergunta para o paciente, por que você quer fazer uma rinoplastia? A resposta é, na maioria deles, para sair bonito nas fotos. Ou para postar nas minhas mídias e plataformas digitais. Então, a cirurgia plástica não é para isso. A rinoplastia, ela é para você harmonizar o eu exterior com o seu eu interior. Não é para você sair bonito na foto. É uma coisa que está te angustiando, está te chateando, está piorando a sua autoestima. Para sair bonito na foto, não precisa fazer plástica. Bonito na foto é uma arte, envolve até múltiplos profissionais. Cabeleireiro, maquiador, fotógrafo, várias câmeras, vários tipos de lente, expressão corporal, né? Fundo, luzes, tudo, né? É um contexto. Maquiagem. E muita gente hoje ainda faz Photoshop e ainda passa o filtro, então vai sair bonito na foto. Então a cirurgia plástica não é para isso. Ela é para o quê? Para tratar a alma do ser humano. Porque a face é a identidade do ser humano. Doutor, já teve caso assim da pessoa chegar lá achando que tinha que fazer cirurgia e o doutor falou, não precisa? Já teve caso? Vários. Várias pessoas às vezes estavam pensando, não tinha noção. Vários, né? Por dois motivos. Primeiro, às vezes a pessoa tem um defeito tão pequeno que não compensa operar. Mas só que para a vida dela, aquele problema ela acha enorme. Grande. Mas geralmente a insatisfação é mais interna. E aí, na verdade, essa pessoa precisa de psicoterapia. A autoestima está muito baixa por outros motivos. Legal. E tem até uma doença que chama transtorno dismórfico corporal, que a pessoa se olha no espelho e vê alterado. O maior exemplo é a bulimia e a anorexia. A modelo está com 35 quilos e ela está morrendo, ela olha no espelho e ela acha que ela está gorda, ela não come, ela vomita, tá entendendo? E na face também tem. O paciente, ele tem essa alteração da sua percepção facial. E tem um agravante hoje que é o selfie, tá? Então, o selfie, a lente do celular, por melhor que seja, né, o iPhone 14, 13 com 3 câmeras, Samsung, ou seja, a foto ela é maravilhosa, mas não de perto. Ainda não tem a tecnologia do jogo de lentes para você tirar a foto de perto do jeito que o seu rosto é. Então ela distorce. Tem um trabalho científico de 1998 na Universidade da Califórnia que ele provou que o selfie aumenta em 30 centímetros e mais de 30% a largura da ponta da asa nasal. Então os pacientes estão se vendo no selfie uma imagem alterada. Até 30%, é bastante. Até mais, 30% é muito. Então ele vê o nariz batatudo, uma asa larga que não tem tanto ou nem é. Entendi. Porque o selfie está alterado. Que louco, doutor. Tá, e a hora que eu bato a foto com a câmera, com a lente correta, eu falo, doutor, mas sou eu? Aí eu bato o selfie com um iPhone, eu falo, nossa, mas está diferente, tá? Tá? Isso aí a pessoa está se vendo o que não é na realidade. E está na mente dela. É o que a gente chama de dismorfia do selfie. Isso é muito sério.
Nossa, que legal, Entendeu? doutor. Isso é importante. Um Muito conteúdo importante. legal. Isso aqui nós temos que mandar lá pro teu Instagram, porque as pessoas não sabem. Exatamente. E isso virou moda, tá todo mundo fazendo Muito selfie moda, toda hora. muito Verdade moda, mesmo, exatamente. Top demais. Doutor, agora, como é que tá meu tempo aí, Vinícius? Nós vamos ter que marcar outro podcast com o doutor aí. Tá em 35. Não, então vai dar tempo. Não, vamos dar tempo aqui. Marca o de lift depois. Vamos marcar um de lift, doutor? Depois, Mas só me tira, só me tira uma curiosidade, na verdade. Eu acho que nós temos que separar os assuntos. Concordo com o doutor. Bastante coisa. Porque o lift merece também a gente abordar todas essas coisas. A dúvida, consegue, muitos casos, faz o lifting e a rino junto? Dá para fazer? Muitos não, alguns. Tá. Porque a rinoplastia é uma cirurgia complexa, que pode demorar 3 horas e meia, às vezes até mais. É lógico que tem rinoplastia de 2 horas, mas é uma minoria. O lift, quando a gente fala lift, é de maneira geral. Mas o lift é o quê? O rejuvenescimento facial. Numa face, tem tanta coisa para se fazer, então é individual para cada paciente. Tá. Então, os pacientes que são mais jovens, a gente tem 40, 50 anos, que é um lift pequeno, que chama de mini lift, e a cirurgia do nariz não é tão complexa, nós associamos. Tá. Mas é a minoria. A maioria nós separamos a cirurgia. Então, é assim, em média, os pacientes separam a cirurgia, se ele pode, daqui 2 meses faz uma, depois faz a outra. Entendeu? Ou tem pacientes que esperam um pouco mais. Eu já tive um paciente que operou depois de 30 dias o nariz. Faz o lift primeiro. Exatamente. Entendi. Tá? Doutor, tem uma mensagem que você queria passar para os nossos ouvintes aqui do nosso canal e também que vai para o teu Instagram sobre rinoplastia, que a tua experiência é muito grande, né? Você já operou muitos casos, né? E com sucesso, quer dizer, mudou a vida de muitas pessoas, né? Para melhor, né? Claro. E qual que é a mensagem que você queria passar, que você quer passar sobre esse procedimento em si e sobre essa transformação que faz? E aí já emenda também, fala como é para você o retorno desse paciente quando ele volta e aí mudou a vida dele, essa gratificação, como essa que você sente tá, nesse retorno quando você fala, cara, o objetivo foi atingido. Doutor, queria que o doutor falasse sobre isso. Tá. Não, então, primeira coisa, o paciente que pensa em fazer uma cirurgia de nariz. A rinoplastia, nós não falamos isso, mas ela é considerada em cirurgia plástica, até muitos livros falam assim, é a mãe das cirurgias plásticas. Por quê? Porque ela é considerada a cirurgia mais complexa de detalhes que existe em toda a cirurgia plástica. Então, por ser uma cirurgia complexa, o nariz é o centro da sua face, é a tua carta de apresentação, é a primeira coisa que chega de você no ambiente. Isso é muito sério. Verdade. Então, quando você pensa em fazer rinoplastia, você tem que procurar um profissional que trabalha com o nariz. E quem são os profissionais que trabalham com o nariz? O otorrino plástico facial e o cirurgião plástico geral. E agora é importante você saber se tanto um como o outro faz o nariz inteiro, tanto estética como função. Porque não pode falar assim, eu só faço estética, o nariz dá problema respiratório. Então não vai ajudar o paciente em nada. Tá? Então a dica é essa, procura um médico de nariz. Tá? Em relação assim a minha reação, né? Você sabe que os pacientes chegam na clínica, uns muito motivados, que querem ficar melhor ainda, outros com autoestima bem baixa, e a gente passa junto o período de 1 ano que você vai acompanhando os pacientes, né? E você acaba entrando muito na vida pessoal, na expectativa do paciente. E olha, Renato, quando você chega no final que você dá alta para o paciente te dá presente, te abraça, te beija, a gratidão que ele tem. Uma das frases que eu mais escuto é o dinheiro mais bem gasto da minha vida, né? É investimento, né? Nossa, e aí a sensação de dever cumprido, tipo, essa minha missão, que você pode estar transformando a vida das pessoas, é muito gratificante. Porque a face humana, ela é a identidade do ser humano. Quando o ser humano fecha os olhos, que ele quer se ver, ele vê o seu rosto. O nosso corpo faz parte do nosso ego. Então, a cirurgia plástica facial, eu falo que é uma cirurgia da alma. Então, quando o defeito ele está aqui, na verdade, se ele tiver introjetado na alma. Quantas pessoas têm um nariz que, teoricamente, é feio, mas para ele não tem defeito nenhum. Então, ele não tem defeito. Então, a cirurgia plástica, ela tem uma profundidade na vida de uma pessoa muito grande. Então, assim, a sensação de gratificação é imensa, imensa. Doutor, e assim, né, você preparou muito, assim, você tem um nível assim, de atendimento muito top, assim, e hoje você também está terminando lá a sua nova
no seu novo local, né? Que o doutor daqui a pouco vai estar também apresentando isso, mas assim, hoje você opera nos lugares muito assim, diferenciado, né, doutor? O do Olhos é uma super estrutura, né? Então, assim, você fala um pouquinho disso que você pensa para o seu paciente, porque você está fazendo uma estrutura muito legal lá, né? Diferenciada, né? Lá dentro do Olhos, né? E você também opera lá, que é um lugar de referência também, um centro cirúrgico diferente, né? Lá só fazem cirurgias eletivas, limpas, né? Limpas e assim, não tem... Lá não é um hospital que... Nada contra, né, doutor? Mas são perfis, né? Lá não se opera doença, né? Se opera doença, então eu queria que o doutor falasse sobre isso, porque eu acredito que esse é um grande diferencial teu, uma coisa que você pensou, planejou e está realizando. Sim, O Hospital do Olhos hoje foi uma coisa assim que caiu na nossa vida. O Dr. Carlos, que é o proprietário, nos chamou há muitos anos para trabalhar lá. E é um hospital dia que, para mim, no Brasil é difícil você ter um hospital com aquela qualidade técnica e também aquela beleza que ele tem, um projeto arquitetônico maravilhoso, né? Da Cláudia Togni, aqui de Rio Preto. Sim. E parabéns para ela, ficou divino. E um hospital, como você falou, um hospital limpo, que não se opera doenças, de um lado é oftalmo, do outro é cirurgia plástica, onde eu faço plástica facial, o Dr. Paulo Miranda faz implante de cabelo, o Dr. Rodrigo, o Dr. Maurício faz cirurgias plásticas gerais. Então, assim, e um hospital focado para isso, altamente especializado para isso, e que é muito importante, que faltava aqui no interior, uma estrutura de receber o paciente, uma hotelaria, que é a palavra se usada hoje, que é o quê? O paciente chegar no local não só bonito, limpo, com pessoas educadas, atenciosas, que realmente estão preocupados com o bem-estar do paciente. E faz a diferença total. Faz muito. Então o paciente ele se sente muito acolhido, que ele está num local que tem muita higiene, que tem alta tecnologia, que está sem cuidado e detalhe, altamente especializado para aquele problema. Só para cirurgia plástica e cirurgias oftalmológicas, tá? Isso aí, na minha opinião, faz diferença total, doutor. Porque muda, assim, é um outro tipo de paciente. Nós estamos chegando, o que é nos Estados Unidos, né? As cirurgias plásticas faciais nos Estados Unidos e as cirurgias menores não são feitas em hospitais gerais. Até porque não tem sentido essas coisas com pacientes que não estão doentes lá dentro, né? E também a grande maioria dos procedimentos de face são feitos com anestesia local e sedação. Por exemplo, o lixo facial, nós vamos falar na próxima etapa, 90% dos pacientes fazem com sedação, o paciente fica dormindo. Então, acaba a cirurgia, já está acordado. E não tem problema geral, é muito segura tudo, mas é uma recuperação até mais rápida do paciente. Sim. Né? Doutor, assim, né, e hoje nossa cidade, que nossa região está preparada, né, para atender pacientes de fora, não só de Rio Preto, mas de fora do Brasil. Exatamente. Do Brasil e fora do Brasil também, né? Renato, e assim, a segunda cidade que eu mais opero hoje é São Paulo, né? 70% do meu público ele não é de Rio Preto, 30% é de Rio Preto, mas ou seja, acaba sendo o maior volume de cidade é Rio Preto. E os pacientes que vêm de São Paulo ou de região para cá, que não conheciam, porque eles acham que aqui é Boca do Sertão, eles estão encantados com a cidade, encantados. Alguns ficam nos hotéis, outros fazem Airbnb e começam a andar, falam, doutor, que cidade limpa, que bonita, que estrutura que tem isso daqui. Bem que falava que a medicina aqui era boa, mas a gente não imaginava. E como é fácil chegar em Rio Preto, são 50 minutos de avião. Muito tranquilo. Fácil de andar, né, doutor? Hoje, com a medicina online, a gente consulta o paciente a última, mais dos Estados Unidos, da Suíça, a mais longe que eu consultei foi semana passada, Nova Zelândia. E vai vir operar? Provavelmente sim, ela estava vendo se vem em agosto. Você faz a consulta online, chega no aeroporto em São Paulo, pega um voo e 50 minutos está em Rio Preto. Nós temos uma estrutura de avião que pode descer um Airbus no nosso aeroporto. Sim. Entendeu? A pista é curta, dá um pouquinho de medo, não, mas pode descer. Não, e os hotéis bons, diferenciados também, né? E Rio Preto está uma cidade linda, né? Então acaba sendo uma experiência muito agradável para o paciente. Não só ser bem atendido no hospital com aquela qualidade, mas também estar numa cidade que o recebe bem, né? Eu acho que nós estamos bem na frente, assim. Acho que o Rio Preto se posicionou muito bem, com profissionais também. Exato, em diversas áreas. Que também dignificam o nome da nossa cidade. Centro de praticamente quase todas as especialidades, né? Exatamente. Doutor Paulo, obrigado pela tua presença aqui.
Obrigado por já a gente poder fazer um outro podcast, porque eu acredito que o assunto merece também um destaque, né? Sim. Porque é uma coisa que o doutor tem feito muito, assim, com muito resultado diferenciado também. Obrigado por ter aceitado mais um convite, que não é fácil. Eu sei que a tua agenda lá é apertada, mas eu acredito que é muito bom para a gente poder levar informação para as pessoas, né, doutor? Como a gente consegue desmistificar tanta coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? E ficam com aquela coisa, puxa, será que é, né? 90% dos problemas dos seres humanos são problemas de comunicação. Entre marido e mulher, funcionário e empresa, Filho. médico e paciente, tudo é comunicação. O paciente fala, doutor, eu cheguei aqui depois dessa consulta, agora que eu estou vendo que a coisa não é tão complicada como eu imaginei. E eu ficava naquilo, e às vezes procura na internet, vê coisa que não é referente ao caso dele, fala, Deus me livre, nem vou procurar o médico, porque eu não quero passar por isso. Ontem eu falei para um amigo, doutor, que ele falou assim, não, que eu tava com o negócio, fui procurar no doutor Google. Eu falei, cara, você tá se autoflagelando, falei para ele, né? Porque joga lá no Google, doutor, não, né? Não tem, é absurdo, porque o Google vai mostrar o que tudo, né? Exatamente. E a pessoa às vezes deixa de procurar uma informação profissional qualificado. Né? A gente fala assim, se dê uma orientada no Google, mas procura uma avaliação para ter um parecer profissional. Sim, né? Porque a ciência e a medicina, ela não promete 100% em nada. Mas é o que nós temos hoje, que é o 60%, é o 70%, é o 80%, é o 90%, e é o que a gente tem nas mãos, que é o que nos dá segurança. E olhar muito profissional, né, doutor? A gente sempre fala isso aqui, quando a gente criou o nome, né, Informação que Salva, é da pessoa saber com quem está fazendo, né, o procedimento, saber o que está consultando, ver o histórico desse profissional, né? Isso faz toda a diferença, né? E muitas vezes as pessoas não têm. No caso, não vou nem falar do. A gente pode até falar dos próprios médicos em si, mas como o doutor falou, cara, fazer um procedimento muitas vezes com profissionais que não têm qualificação, nem médicos não são, né? Então é difícil isso. Né? Mas o paciente, coitado, ele não sabe que ele está correndo determinados riscos, né? Mas isso é um momento, né? Isso eu acredito que com o tempo. Isso vai se acertando, né? Aquela história que o bem sempre vence, a gente acredita nisso. Sempre no final as coisas vão chegando para o caminho do bem. Doutor, obrigado, viu, pessoal? Acho que foi um podcast aí com certeza maravilhoso, com tanta informação. O doutor já está convidado para voltar. Agora nós vamos falar de lift facial, esse é o nome mesmo, né? Lift facial. Lift facial. Aí, na hora a gente fala algumas outras coisas. Outras, como é que funciona. Outros apelidos. Isso aí. Legal, obrigado, doutor. Valeu. Obrigado a você. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.